dia, boa tarde, boa noite, boa terça-feira, gente linda da Academia da Mente. Estamos aqui começando a nossa apostilinha de janeiro, pessoal. Tivemos que fazer um recesso aí por causa do novo aumento de casos. Nossos alunos estão todos com a terceira dose já, nós também, mas mesmo assim achamos importante, né, suspender aí temporariamente, até que a gente comece novamente a diminuir o número de casos. Mas para quem está em casa aí, atento aos exercícios, sempre trabalhando a mente, vamos lá fazer o nosso Sudoku, pessoal. Muita gente já conhece, esse é um dos jogos mais famosos que a gente faz aqui na Academia da Mente. E até para os acadêmicos que não conhecem, mas que conhecem outros jogos que a gente já fez, vai conseguir se ambientar aí, porque é um universo lógico que a gente já passou. O Sudoku é um jogo de quadrados, pessoal. É uma tabela, eu vou abrir aqui essa primeira que está logo aqui na primeira página de vocês para ampliar. A gente vê que é uma tabela que se constitui com um monte de quadradinho. Alguns quadradinhos já vêm numerados e outros vêm vazios. A ideia é que a gente complete todos esses quadradinhos aqui da tabela com números, pessoal. Só que usando a lógica, né? Então eu tenho que, para completar com números, não repetir números nem nas linhas, que são os grupos de quadradinho aqui, ó, na horizontal. Então essa linha aqui, ó, tem 9 quadrados e só me dá o 7 e o 3 inicialmente. Eu vou ter que completar com 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9, porque o 3 e o 7 já está aqui. Embaixo, ó, essa linha horizontal já tem 1, 4, 5 e 8. Então aqui está faltando 2, o 3, o 6, o 7, o 9. Todas as linhas aqui, ó, estão faltando números que a gente vai ter que completar. Na coluna também, as colunas são os grupos de quadradinho na vertical, né? Então, essa coluna aqui, ó, só me oferece 2 algarismos, o 5 e o 9. Essa coluna aqui do lado já me oferece 4 algarismos e assim por diante. E além das linhas e colunas, nesse jogo a gente também tem os quadrantes, que são esses grupos de 9 quadradinhos destacados, né? As linhas têm 9, as colunas têm 9 e os quadrantes também têm 9. Isso é, vamos sempre completar com números entre 1 e 9, sem que haja repetição, nem nas linhas, nem nas colunas e nem nos quadrantes. Se eu for sorteando número por número, aqui, ó, parece que cabe o 2, eu vou botar o 2 aqui. Aqui embaixo parece que cabe o 6, então eu vou botar o 6 aqui. Se eu for sorteando, dificilmente a gente vai conseguir no final fazer isso dar certo. A maneira de fazer dar certo é usar a lógica, pessoal. Olhar as linhas, colunas e quadrantes e pensar nessa questão da repetição. Por exemplo, nesse primeiro quadrante aqui, ó, eu posso botar o número 1? Não posso. Já tenho o 1 aqui, ó. Então, se eu botar o número 1 em qualquer um desses quadrados, vai ter repetição. Posso botar o número 2? Eu estou vendo que em algumas casas sim, em outras não. Por exemplo, se eu botar o número 2 aqui nessas duas casas de baixo, em qualquer uma delas, o 2 vai se repetir, porque ele já aparece, ó, na linha. Vejam aqui, ó, à direita na linha tem um 2. Então, o 2 não cabe em nenhuma dessas casas. E nem cabe também, ó, nessa coluna aqui do meio, que já tem 2. Então, nesse quadrante, para eu botar o 2, eu sei que não cabe nessas duas e nem nessas duas aqui. Mas ainda assim eu fico com 3 opções. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Só vamos colocar um número aqui quando eu tiver certeza que ele vai preencher aquele espaço. Se eu botar o 2 aqui, por exemplo, eu poderia ter colocado lá em cima, eu poderia ter colocado aqui desse lado. Qual é a certeza que eu tenho? A melhor maneira para a gente encontrar certezas nesse jogo é a gente buscar os critérios que estão mais cheios, seja linha, seja coluna, seja quadrante. Por exemplo, a gente estava vendo que essa primeira linha aqui, ó, tem o número 7, tem o número 3, isso é, ela me dá 2 algarismos originalmente, né? Mas se eu for procurar outras linhas, por exemplo, essa linha aqui, ó, a quarta linha do jogo, ela já me dá 4, 3, 8, 1 e 7. Então aqui eu já tenho muito mais algarismos do que lá na primeira linha, né? Seria mais interessante, logicamente, a gente procurar aqui do que lá na primeira linha. Se a gente fosse olhar aqui, por exemplo, ó, só para a linha, eu já tenho o número 1, não estou vendo nessa linha o número 2. Eu sei que eu não posso colocar nesse canto, porque se eu colocar o 2 aqui, eu vou acabar repetindo no quadrante, ó. Veja que já tem 2 aqui nesse quadrante, né? Então aqui não cabe o 2.
A mesma coisa acontece lá nos dois espaços do meio, ó. Já tem 2 nesse quadrante, né? Então qualquer um desses dois espaços que eu colocasse 2, eu ia estar repetindo o número nesse quadrante. Como não pode repetir, essa linha aqui, ó, o único lugar que cabe o 2, com certeza, é lá no canto. Então a gente já viu 1, 2, 3 e 4 nessa linha. Eu não estou vendo um 5 aqui, hein? Então tá faltando 5 nessa linha. Todos os números têm que aparecer uma vez só. Estou vendo aqui, ó, nesse espaço aqui eu não posso colocar 5, porque já tem na coluna, né? Se eu colocar 5 aqui, ó, vai ter uma repetição. E eu também não posso colocar 5 lá no canto, porque ele já aparece no quadrante. Então se eu botar 5 aqui, também vai ter repetição. Nessa linha dos 3 espaços vazios que eu tenho, o 5 só cabe no espaço aqui do meio, ó. Não cabe aqui porque já tem na coluna, não cabe lá no canto porque já tem no quadrante. Todos esses critérios são importantes a gente ficar atento. Se eu já achei 1, 2, 3, 4, 5, não estou vendo aqui o 6 e também não estou vendo aqui o 9, né? Tem 2 espaços vazios, está faltando aqui o 6 e o 9. Já sei, por exemplo, que o 9 não pode entrar nesse espaço, porque ele está no quadrante aqui. Se eu botar o 9 vai haver repetição, então aqui tem que ficar o 6. E lá no canto, o 9. Então aqui, ó, a gente conseguiu, peneirando ali a linha, até descobrir quais números completam ela certinho. Aqui não vai ter outro jeito, porque a gente foi na certeza. Esse quadrante aqui do meio, ó, se a gente reparar nele, ele está bem cheio também, né? Nesse momento estão faltando só 2 casas para completá-lo. Não estou vendo aqui nesse quadrante um número 1, mas estou vendo que tem 2, estou vendo que tem 3. Também não estou vendo aqui o número 4. Então não tem 1 e nem 4. Todos os outros estão aí, ó. 5, 6, 7, 8 e 9. Então é isso. Nesse quadrante só está faltando o 1 e o 4. Já sei que aqui, ó, nessa coluna não cabe o 1. E já sei que nessa coluna aqui, ó, não cabe o 4, né? Então aqui, desse lado fica o 1, lá do outro lado fica o 4 para não ter repetição, e eu consegui completar um quadrante aí. Essa coluna aqui, ó, que a gente colocou o 4, né? Vamos sempre variando os critérios. Ora linha, ora coluna, ora quadrante. Ela tá bem cheia. Faltam 2 espaços, um lá em cima e um aqui embaixo. Tô vendo que não tem o número 2, ó. Tem o 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tô vendo aqui número 2 nem número 9. Se lá embaixo não cabe o 2, só pode ser o 9. Tem 2 aqui na linha, se eu botasse 2 aqui embaixo ia repetir. E se faltava o 2 e o 9 entrou lá embaixo, lá em cima fica o número 2. A coluna ali, ó, do lado também estava por 2, quando a gente completou esse quadrante aqui do meio, já reparei nela, ficou faltando um lá em cima e um lá embaixo. E eu tô vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quase todos os números estão aí, mas eu não estou vendo nem o 8 e nem o 9, né? Tenho certeza onde vai entrar cada um? Lá em cima não pode ter 8, porque já tem 8 naquele quadrante lá, ó. Então se eu botar o 8 aqui eu estaria repetindo, né? Igual aqui embaixo, também não pode ter 9, porque já tem 9 aqui, ó, na linha e no quadrante. Então fica o 8 aqui embaixo, para não repetir, e lá em cima fica o 9. Assim a gente vai descobrindo aos poucos, né, na tabela. Essa linha aqui, ó, vejo que também está faltando só 2 casas. 1, 2 já aparece aqui. O 3 não aparece na linha. E já tem lá naquele quadrante do canto, né? Então só poderia ser nesse canto aqui o 3. 4 já está aqui. 5 também. 6, 8 e 9. Então o número que falta aqui é o 7. Então estamos caminhando aqui sempre pelas certezas. Pô, e agora, hein? Tô na dúvida, para onde eu vou? Porque todo lugar que eu olho, só tô vendo 4 disponíveis. Ó, essa coluna aqui tem só 4, aqui também só tem 4, ó. Todo lugar que eu olho, só vejo no máximo 4 disponíveis. Tô vendo até um quadrante aqui que tem 6 números, a gente poderia conferir neles. Vamos ver. 1 já tá aqui, 2 também, 3, 4, não tô vendo 5 nesse quadrante. Aqui no meio não cabe 5, mas me parece que tem 2 opções, né? Em cima e embaixo. 6 eu também não estou vendo nesse quadrante, mas também não vejo nenhum 6 que possa eliminar aqui uma possibilidade. O 7 também não está aparecendo, não cabe aqui nessa primeira casa, ó, mas ainda tem 2 opções para o 7. Então entre os 5, 6 e 7 que está faltando aqui, ó, nenhum me dá certeza. E isso acontece também nos outros quadrantes, ó, que estão por 6. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, estou vendo que falta o 4. Não cabe nesse cantinho aqui, ó, mas as 2 opções ainda me deixam abertas para o 4. Depois do 4 tem 5, tá aqui.
Não vejo o 6 e não vejo o 8. Então falta o 4, o 6 e o 8 nesse quadrante. O 6, por exemplo, não cabe no meio, mas ficaria com 2 espaços disponíveis. O 8 não cabe nesse canto aqui, ó, mas também ficaria com 2 espaços disponíveis. Uma estratégia que vale pensar é, se falta o 4, o 6 e o 8 aqui no canto, ó, nem o 4 nem o 8 poderiam entrar, concorda? Então aqui só pode ser o 6. E aí a gente fica entre o 4 e o 8 aqui no meio, porque nenhum elimina na coluna, né? Isso acontece aqui também, ó. Esse jogo tem acontecido simetricamente. Não tem nesse quadrante aqui do canto nem o 1, nem o 5 e nem o 9. E aqui no cantinho, ó, o 5 e o 9 não cabem, né? Porque eles já estão na coluna. Então aqui só poderia ser o número 1. Aqui tem que ser o 5 ou o 9. Ainda não tenho certeza nas colunas. Aí se a gente for olhar para essa coluna aqui, eu estou vendo que o 2 não aparece nela. Lá embaixo, nas duas últimas casas, não cabe porque tem já 2 no quadrante. Aqui nessa casa do meio tem 2 na linha. E lá em cima, ó, não cabe o 2 também porque tem na linha. Então o 2 aqui só cabe nesse lado. E como eu estou vendo que simetricamente as coisas estão se repetindo nesse jogo, eu vou olhar para essa outra coluna aqui, ó, encostada na linha, intuitivamente, né? Já tenho 1, já tenho 2, não estou vendo 3 nessa coluna e estou vendo que ele não cabe aqui no quadrante de cima, não cabe aqui na linha do meio e não cabe aqui nesse espaço. Então vejam que bem parecido com o que aconteceu lá, eu descubro esse algarismo também. Vejo que aqui nessa coluna não tem também o número 7, por exemplo, e ele não cabe aqui porque aparece na linha, não cabe ali embaixo porque aparece na linha. Em vários lugares aqui dessa coluna tem o 7 na linha, o único lugar que cabe 7 é aqui em cima. Olhando para essa coluna 1, 2, 3 já aparece, estou pelo 4, pelo 6 e pelo 8 para fechar. Se aqui não cabe embaixo, nem o 4 nem o 6, porque já aparecem no quadrante, aqui tem que ser o 8. Aqui em cima, se me falta o 4 e o 6 nessa coluna, só pode ser o 4, senão o 6 vai repetir no quadrante. E lá em cima tem que ser o 6. Botar o 4 aqui no meio, deixo o meu quadrante por um só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, só falta o 8 aqui no meio. Vejam então que aos poucos, né, a gente vai descobrindo, a gente não está chutando, isso aqui deve ser aqui, a gente está eliminando, né, pacientemente, com certeza, isso faz a cabeça funcionar, as possibilidades lógicas, né? Pô, será que cabe esse silogismo que a gente está fazendo? Se eu botar o 3, logo o 9 vai ficar impedido, né? Essas coisas fazem nossos neurônios se ativarem aí. Vamos lá, continuar conferindo aqui. Por exemplo, esse quadrante aqui de cima, ó, se eu coloquei esse 7 para completar a linha, não cabe 7 nesse quadrante, nem na primeira linha, nem na segunda linha, só mesmo aqui embaixo. Então ele fica aqui 1, 2, 3, 4 pelo 5 e o 6 para completar. Como em cima já tem 6, coloco o número 5. Como embaixo já tem 5, aqui tem que ser o número 6, mais um quadrante completo aí. Esse 6 aqui, ó, impede que eu coloque naquele quadrante ali um 6 também. Não tem 6 no quadrante aqui da esquerda, eu vou conferir. Ó. Aqui no meio não cabe 6. Na primeira linha também não cabe 6. E na coluna aqui do meio também não cabe 6. Ó. Olhei para esse quadrante, botei um 6 aqui, já eliminei ele. Vi que nesse quadrante só cabe 6 mesmo aqui no cantinho. Vamos olhar na ordem? Já estou vendo 1, já estou vendo 2. O 3 nesse quadrante aqui, ó, não cabe na primeira linha, porque a linha já está bem cheia. E também não cabe aqui embaixo, ó, já aparece na linha. Então no quadrante só cabe 3 aqui no meio. O 4 tem mais de uma opção, né? Não cabe aqui no meio, mas tem essas duas opções aqui. Então eu espero, não boto 4 agora. Vamos ver o 5, 6 e 7 já está aqui. Não estou vendo o 8. Estou vendo que o 8 não cabe nessa coluna, para não se repetir, nem nessa linha aqui. Então nesse quadrante o 8 só tem um espaço que ele pode entrar. 1, 2, 3, faltou o 4, 5, 6, 7, 8, 4 e 9. Bom, dá certeza, né? O 4 não cabe nessa coluna, então aqui tem que ser o 9. E o 9, que já entrou, dá lugar aqui para o 4. Colocar o 4 nessa linha, deixou a linha só por 1. Vamos ver, não estou vendo 1 nessa linha, né? Então ele só cabe lá no canto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todo mundo já apareceu. A linha de baixo também só está por 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O único número que falta para completar essa linha é o 9. Olhando para o quadrante que acabou de ganhar 2 números aqui desse lado, ó,
1, 2 e 3 já estão aqui. Não estou vendo o 4 e nem o 5, né? 6, 7, 8 e 9 já estão. Falta o 4 e o 5 nesse quadrante, dá certeza? Se eu colocar o 4 nesse cantinho aqui, ó, eu vou estar repetindo na coluna, ó, tem 4 lá embaixo. Então aqui só pode ser o 5 e o 4 aqui desse lado. Conforme a gente vai completando, as linhas vão ficando mais cheias. Vejam essa coluna aqui, ó, já tenho 1, não tenho 2, e como o 2 não cabe lá no último espaço, ele só pode ser nesse outro aqui. O 3, 4, 5, 6 já aparece, não estou vendo o 7, coloco o 7 lá embaixo. O 8 e o 9 já apareceram, então ok, completamos essa coluna também. Vou colocar o 7 aqui, deixou meu quadrante bem cheio. Ele está somente pelo 1 e pelo 5 para ficar completo. Então se já tem 5 aqui nessa primeira linha, eu coloco 1, coloco 5 aqui embaixo para completar o quadrante. Aqui ao lado o quadrante está por 3 casas, né? Mas eu estou vendo que eu não vejo 1, nem 2 e nem 4 nesse quadrante, né? O 3, o 5, 6, 7, 8. Falta o 1, 2 e 4, né? Estou vendo que nessa linha, por exemplo, aqui, ó, não cabe nem o 1 e nem o 2. Então só pode ser aqui o 4. Fiquei pelo 1 e 2 no quadrante. Como já tem 2 aqui, ó, nessa última linha, eu boto aqui o 1, o 2 ao centro para não repetir e continuo eliminando minhas possibilidades. Vejam essas linhas aqui, ó, todas estão bem cheias, faltando 2 algarismos somente. Diferente de lá no começo, lembra que algumas linhas só me davam 2 números, outras linhas davam 3. Aqui, ó, quase todo mundo está colocado. Vamos ver, já tenho 1, 2, não estou vendo 3, 4, 5 e 6 já estão, 7 também, então está faltando aqui o 3 e o 8. Como nessa coluna aqui, ó, já tem 3 lá em cima, aqui eu vou botar o 8 e do outro lado eu boto 3. Esse 3, ó, deixou minha coluna por um número só, aqui eu nem preciso pensar demais, vou só na eliminação. 1, 2, 3, não estou vendo 4. 5, 6, 7, 8 e 9 já estão, então realmente só pode ser o 4. O 4 deixa a minha linha só por 1, ó. 1, 2, 3, 4, não estou vendo 5 nessa linha, estou vendo 6, 7, 8, 9, então aqui só pode ser o 5. Meu quadrante que ganhou o 5 está só pelo 1 e pelo 6, como eu não posso botar o 1 nessa coluna aqui, ó, porque já aparece, aqui eu coloco o 6, com certeza, o número que sobrou é o 1, com certeza também, e aí minhas colunas ficarão mais fáceis, né? Essa coluna aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, não estou vendo 5. Vamos conferir os outros? 6, 7, 8 e 9 já estão aqui, então aqui só pode mesmo ser o 5. Se eu olho para o quadrante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, aqui só falta o 9. O mesmo 9 que falta na linha, o mesmo 9 que falta na coluna. Então, está consumado o nosso primeiro sudoku dessa semana, pessoal. Quinta-feira a gente vai fazer mais um, falando das linhas, colunas e quadrantes. Sabadão a gente vai fazer mais um e até lá vocês vão dominar essa arte aqui, certo? Então a gente se vê lá na quinta-feira. Grande beijo e até!